Deputado Jair Bolsonaro, eu converso com o deputado Jair Bolsonaro agora do PP do Rio de Janeiro. Deputado, nós estamos realizando uma reportagem especial sobre a questão da Comissão da Verdade. Existe uma Comissão Nacional da Verdade aí que deve ser instalada brevemente. Existem algumas comissões existe uma comissão parlamentar da verdade, aí uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos e uma série de comissões pequenas aí tentando se formar em municípios e estados. O senhor, deputado, tende muitas vezes a colocar a posição dos militares, repercutir, de certa forma, a posição dos militares que estão repudiando, de certa forma, essa questão de comissão da verdade, comissões da verdade. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que a caserna, os militares estão refratários a essa comissão da verdade nesse momento? Primeiro, as comissões que têm aparecido pelo Brasil, em âmbitos estaduais, são comissões políticas. A Presidente da República está com dificuldade para indicar os 7, porque os historiadores renomados e pessoas que têm um compromisso com a verdade verdadeira não querem estar à frente desta comissão. Por quê? Primeiro, que é uma piada nacional o PT querer a verdade. Se o PT quer tanto a verdade e é tão zeloso com o caso no tocante à tortura, eu te pergunto, por que não começar investigando, né, o sequestro, tortura e execução do prefeito do PT, Celso Daniel? Logicamente o PT não quer nem ouvir falar nisso, porque ele foi torturado para que ele falasse, contasse, né, onde estavam os dossiês que diziam largamente como o PT arrecadava dinheiro na região de Santo André para a campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E o PT queria a verdade, eu repito, é uma grande piada. Agora, que isenção tem essa comissão, onde os seus 7 integrantes serão indicados pela presidente Dilma Rousseff, conhecida como Estela nos anos 68, 69 e 70. Uma mulher que participou, integrou uma das mais violentas e covardes agremiações terroristas, chamado VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária, que inclusive é responsável, entre outros crimes, pelo carro-bomba que matou em 68 o soldado Mário Cosel Filho no QG do 2º Exército em São Paulo. Então uma comissão que começa fraudada. Eu perguntaria, imagine você sendo julgado por um tribunal de júri, onde seus 7 integrantes, né, fossem indicados pela promotoria. Está na cara que você seria condenado. É isso que o governo quer fazer. E temos muito a conversar sobre essa comissão da verdade, que na verdade é uma comissão da calúnia e da mentira. Se fosse uma comissão séria, teríamos representantes das Forças Armadas nela, como eu propus, gente do Clube Militar, do Clube da Aeronáutica e do Clube Naval, que foi rechaçado de plano. E o governo, inclusive na véspera da votação, liberou R$2 milhões para emendas individuais de parlamentares para poder azeitar a aprovação dessa comissão sem qualquer emenda. O senhor acredita, então, pela sua afirmação, de que só um dos lados envolvidos estará sendo julgado? O senhor acha que essa é uma comissão de acerto de contas, deputado? Julgado não, condenado. Porque a verdade é eles que vão dizer qual é a verdade ali. Eles, inclusive, não é mais projeto, é uma lei, né? Vai ser feito um relatório circunstanciado, onde eles vão contar a historinha que melhor lhes aprouver, e essa historinha vai fazer parte dos currículos escolares para a escola do ensino fundamental, contando a nova história brasileira. E é uma grande farsa, que você pode ver. Você não pode julgar o período militar a partir de 31 de março de 64. Você tem que ver os antecedentes, né? Entre outros antecedentes, o Brasil vivia mergulhado na corrupção. É só frequentarmos as bibliotecas que vamos ter acesso a tudo isso aí. Brizola e Marighella pregavam abertamente em 63 o fechamento do Congresso Nacional e uma nova Assembleia Nacional Constituinte, composta de pessoas humildes, né? Como os sargentos, os camponeses e operários. Ou seja, toda a ditadura começa exatamente dessa forma. E os militares foram pressionados a assumir o governo em março de 64. Pressionados como? Toda a imprensa, toda, sem exceção, pedia em editoriais de jornais que os militares assumissem, porque o Brasil estava caminhando realmente para a ditadura do proletariado. A Igreja Católica, não havia culto no Brasil, ou melhor, pregação pelo Brasil, onde os padres
pediam que os militares assumissem, porque eles sabiam e sabem que a religião dos ditadores comunistas é o ateísmo. Os empresários também faziam a mesma coisa, porque sabem, caso a ditadura do proletariado fosse implementada no nosso Brasil, as suas empresas seriam estatizadas. Os ruralistas também, porque a reforma agrária, na lei ou na marra, estava sendo proposta por João Goulart. E sabem eles que caso essa ditadura fosse implementada no nosso país, eles perderiam suas terras e teriam implantado a reforma agrária aqui. Bem como as mulheres nas ruas. E em nome da família, né, em nome da sua religiosidade, pediam que os militares assumissem também. E as mulheres foram então a ponta de lança neste momento que os militares assumiram o comando do Brasil no dia 31 de março de 64. E hoje, fazendo um correlato a isso, você pode ver, a família está sendo destruída com o kit gay, com as propostas de implementar nas escolas do ensino fundamental, públicas, ou seja, em cima do filho do pobre, tá? O incentivo ao homossexualismo. O governo, que é do governo, tem um projeto de lei aqui que criminaliza as palmadas, ou seja, um pai que porventura, a contragosto, seja obrigado a dar as palmadas no seu filho, que não quer fazer o dever de casa, que é mal educado, que está pensando em entrar no caminho das drogas, esse pai vai ser punido por esse projeto de lei que está aqui. Inclusive, acredite se quiser, numa reincidência que um pai dê um tapa no bumbum do seu filho, ele será punido com o afastamento do lar. Então o governo vem se aparelhando de pequenas legislações que, na verdade, eles buscam o fim da família. Até a questão do desarmamento. Não existe, você não tem como você implantar uma ditadura sem um povo que esteja desarmado. E o governo busca o desarmamento da população de bem com suas propostas também. Deputado, o senhor crê então que é uma ilusão crer em imparcialidade dessa Comissão da Verdade? Não é, os historiadores têm dito, você pode ver, a prova concreta é que a presidente tem dificuldade de encontrar gente com credibilidade, que empreste a sua assinatura, a tua biografia, o seu passado, em nome da Comissão da Mentira. Você pode ver, eles querem apurar basicamente 4 tipos de crime aqui, tá ok? Que é o sequestro, tortura, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Não querem apurar o carro-bomba que matou o Mário Cosel Filho em São Paulo, a bomba no aeroporto de Guararapes, colocado lá, que veio a matar também um almirante e um jornalista. Eles não querem apurar, por exemplo, a questão da tortura e execução do tenente Alberto Mendes Júnior no Bar do Ribeira. E a Dilma Rousseff tem pavor em falar no roubo do cofre do Adhemar. E ela participou do roubo do cofre do Adhemar. Nós queremos saber para onde foi esse dinheiro. E outra coisa, né? Como é que você pode falar que esse grupo lutava por democracia a partir do momento que eles treinavam na China, na Coreia e em Cuba? E até hoje mantém relações diplomáticas e afetivas com Cuba. Inclusive o governo Lula já deu R$1 bilhão para o Fidel Castro. E agora a Dilma, para o seu irmão Raul Castro, prometeu dar mais R$1 bilhão para esse país. Onde fica a minha desconfiança? Será que metade dessa grana não volta para cá, a título de caixa 2, para o PT? Você pode ver, abandona a nossa base de Antártica, né? R$10 milhões por ano. Repito, R$10 milhões por ano. E assim mesmo, recursos contingenciados, já para Fidel Castro, R$2 bilhões. Ou seja, esse governo não queria nada de democracia. Este governo, eles não tiveram sucesso no pós-64, quando foram para a luta armada, porque não tiveram apoio popular. Fidel Castro teve, Mao Tse Tung teve, mas no Brasil não tiveram apoio popular e foram derrotados aqui em nosso país. Eles, então, nessa grande luta armada, foram financiados por dinheiro de Fidel Castro. Ora, meu Deus do céu, alguém queria acreditar que Fidel Castro estava preocupado com a democracia brasileira? No mínimo, essa pessoa é um débil mental. Você vê hoje em dia o Papa em Cuba, os problemas e constrangimentos que ele está tendo lá com os irmãos Castro, onde pessoas, as centenas, são presas porque ousam lutar na rua pedindo democracia, ou pedindo a liberdade, lá sim, de presos políticos, e não dos presos políticos que eles disseram que tiveram aqui no nosso país. Este pessoal da esquerda aqui nunca foi preso político, eram bandidos, sequestradores, assaltantes, homicidas, treinados nas mais duras ditaduras do mundo afora, e vieram para cá para impor a ditadura do proletariado. Graças a Deus, graças às Forças Armadas, eles foram eliminados naquele momento. O senhor continua achando que é uma comissão de acerto de contas, então? Eles querem, na verdade, né, constranger. Você pode ver, que projeto é esse, que lei é essa, onde diz lá, é dever dos militares colaborar. Nenhum bandido, pela nossa Constituição, tem que colaborar com a justiça, fazendo prova contra si. Nós, longe de sermos bandidos, somos patriotas, lutamos por um mal maior. Muitos deles morreram, sim,
E digo mais, muitos foram torturados? Sim, foram torturados. Coisa que eles nunca dizem do lado de lá que fizeram para conosco. Tá ok? Agora, que comissão é essa? Que dever é esse do militar colaborar? Por que o Zé Dirceu não tem dever de colaborar com o mensalão? Por que o Genuíno não tem dever de colaborar com os dólares na cueca do assessor do teu irmão? Por que Luiz Eduardo Grial não tem dever de colaborar com o sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel? Por que a Dilma não tem dever de colaborar com o carro-bomba que matou o Mário Cosel Filho em São Paulo, da mesma forma que o embaixador Sérgio Vieira de Mello foi morto em Bagdá? Então é uma comissão simplesmente de acerto de contas. Nada mais além disso. Ok. Bom, eu só queria finalizar. O senhor apresentou uma emenda que foi derrotada, afinal, para tentar proibir denúncia criminal ou aplicação de sanção punitiva de qualquer tipo a militares que se recusassem a colaborar com a comissão. O senhor acha que os militares não querem falar? A partir do momento, tá certo, que é dever do militar colaborar, e o governo mentirosamente bota na lei que a comissão não será persecutória, ou seja, não vai perseguir ninguém, ele está mentindo. Porque para o militar, quando está escrito que é dever colaborar, se ele não for à comissão, ele está em curso em transgressão disciplinar. Num primeiro momento, uma cadeia nele. Numa segunda convocação, ele pode ser submetido a um conselho de justificação, se oficial ou conselho de disciplina, se for praça. E ele poderá perder seu posto, no caso oficial, né, ou patente, ou perder aqui a sua função militar, os seus proventos da natividade, caso seja um praça. Então, tem o caráter persecutório, sim, até porque se é dever colaborar, senta o militar lá, pergunta ele, você torturou? Ele fala não, a comissão pode falar, você não está colaborando, entra também na transgressão disciplinar. E o que é mais grave? Duas coisas gravíssimas para encerrar aqui. Primeiro, a comissão tem poder de determinar diligências, ou seja, para a busca e apreensão de documentos. Então a comissão tem poder de entrar na casa de qualquer militar ou qualquer civil que porventura eles julguem que tenha colaborado com o regime militar no passado. Nem o Ministério Público pode invadir uma residência sem decisão judicial. Então são dois dispositivos claramente inconstitucionais. Que país é esse que se nega aos militares, de maneira geral, o direito de recorrer ao judiciário contra um projeto de lei completamente inconstitucional? E eu repito, se é dever de nós colaborarmos, por que o José Dirceu não tem que colaborar com o mensalão? Ou o Grial, tá certo? Com a questão da tortura e execução do prefeito Celso Daniel em São Paulo. Então nós estamos vivendo realmente um período de exceção e, lamentavelmente, esse Congresso como um todo deu as costas para os militares das Forças Armadas. Ok, deputado. Obrigado pela entrevista. E eu que agradeço a oportunidade, que raramente eu posso falar numa rádio qualquer aí fora com essa desenvoltura que eu falei aqui. Isso em nome que eles chamam de democracia. Então a imprensa hoje em dia é totalmente cerceada, uma grande parte dela, né, em cima da grana. O governo paga, anuncia naquela rádio, naquela televisão, naquele jornal, desde que o pessoal não fale verdades contra esse governo que está instalado aí pelo voto, lamentavelmente, de ignorantes, né, que votam em função de uma Bolsa Família ou de projetos assistencialistas. Ok. Vai botar no ar isso? Não, vai uma parte.